Oi, gente, olha só que coisa mais linda. Olha essa receitinha criativa para o Natal. Que maravilha, hein? Então, nós estamos falando aqui de pontos de alto relevo. Nós já tivemos aqui outras aulas sobre pontos de alto relevo. Vocês já sabem que eu sou apaixonada por esse tipo de ponto. E estou trazendo sempre aqui para vocês, tá? Esses pontinhos aí que são diferenciados, né, no bordado. Olha só, gente, essa aqui já tem no canal, né? Vou deixar aqui no card, na descrição para vocês. É também uma faixa de pontos levantados ou elevados, tá? Esse aqui é feito com ponto corrente. Hoje nós vamos fazer a faixa de ponto haste elevada. Olha que legal. Foi com esse ponto aqui que eu consegui essa decoração aqui lindona. Olha aí, ó. Já dentro da tendência de Natal, né? Que vai ter muito aí materiais naturais, madeiras, né? Essas cores mais de tom terra, tons pastéis também e tons bem saturados. Então, junto com um leve toque de dourado, né? Olha aí que legal, ó. Bem bonito essa tendência para o Natal desse ano, tá? Então, a gente já vai trabalhar aí dentro das tendências, sempre as receitinhas criativas que eu trouxer para você, já vou trazer dentro da tendência agora de 2023, para dezembro de 2023, tá bom? Então, vamos à nossa aula de passo a passo detalhado e eu espero que você ame. Bora lá aprender? Gente, apesar desse bordado estar sendo feito em sacaria, ele pode também ser feito para quem usa o bastidor, em tecido plano, tá? De algodão. Você vai adaptar ao seu estilo de bordado, tá legal? Eu tô aqui mostrando na sacaria porque eu adoro fazer esses pontos aqui na sacaria. Acho que fica muito legal, né? Olha, a faixa elevada de pontos correntes em degradê. Olha só que lindo, né, que a gente fez. Então, essa aula tá aí para vocês já, tá? Então, bora lá começar, né? Para efeito didático, eu vou usar essa linha bem fininha torçal, tá? E depois, no final do vídeo, nós vamos encerrar com a receita natalina. Esse é um ponto de alto relevo, então ele é estruturado em linhas paralelas, tá? E a distância dessa linha é de meio centímetro. Vou mostrar para vocês, ó. Temos ali na régua, né? Marcado 1 centímetro, eu usei meio, tá? E também, no decorrer da linha, ao longo do desenho, eu fui marcando de meio em meio centímetro, tá? Bem alinhadinho, na linha de cima e na linha de baixo. É bem importante que esses pontos sejam bem alinhados. Agora, nós vamos começar a bordar. Vamos vir da esquerda para a direita. Lembrando que quem trabalha com a mão esquerda vai fazer sempre o movimento espelhado, movimento contrário. Vamos subir com a agulha para o próximo ponto de meio centímetro. Olha lá como é simples, gente. Nós vamos fazer aí uma escadinha, tá? Em zigue-zague. Nós vamos subir, levar para o lado esquerdo novamente, ó. E vamos descer, né, com a nossa agulha pelo tecido. Viram como é fácil? É bem tranquilo. Nós vamos seguir direto com esse movimento até o final da linha, tá? Agora eu vou subir novamente, vou dar uma adiantada no processo, olha lá, para vocês verem como é tranquilo. Vamos fazendo. Eu posso também abraçar ali, ó, com a agulha na horizontal, né, e pegando os pontinhos. Não tem mistério. O que é importante? É importante que essa escadinha fique bem ajustada, tá? No seu tecido. Se você estiver trabalhando com sacaria, cuidar para não deixar muito repuxado. Ela tem que estar ajustada, mas não repuxada, tá bom? Olha aí, ó. Bem tranquilo, né, gente? Então, temos aí as nossas linhas paralelas que são estruturais. Olha como fica atrás, ó. Para a gente fazer o nosso alto relevo em cima dessas linhas. Em cima delas é que nós vamos trabalhar o ponto haste, tá bom? Vamos dar uma arrematada ali atrás. Eu arrematei com um nozinho mesmo. Dependendo do trabalho que você estiver fazendo, essa é uma amostra pequena, né? Apenas para a gente aprender o movimento do ponto. Mas, dependendo do trabalho que você estiver fazendo, você vai aí arrematar do seu jeito, tá? Vamos então fazer agora o movimento do ponto haste, sem pegar o tecido, apenas pegando essas linhas paralelas, esses pontos aí lançados, né, pontos retos que nós fizemos, paralelos. Qual é o segredinho, gente? Não repuxar demais, né? Não deixar frouxo demais a linha,
Olha lá, vamos voltando. É o movimento do ponto haste. Só que ao invés de pegar o tecido, eu pego os pontos retos e lançados que eu fiz na linha do meu desenho, tá? Se você estiver fazendo linha curva, a mesma coisa, vai ser o mesmo movimento. Só que ao invés de ser linha reta, eu fiz em linha reta para facilitar, né? Para ficar bem didático, para quem é iniciante conseguir fazer também e aprender o ponto, né? Mas olha só que simples. Quando chegamos ao final da carreira, nós passamos a linha para baixo. Quando a gente for voltar, você pode levar a linha inteira, mas eu acho um desperdício de material, tá, gente? A gente levar a linha inteira, eu prefiro cortar, arrematar de um lado e recomeçar do outro, tá? Então, acho bem mais prático assim e bem mais econômico também. Mas você pode fazer do seu jeito, tá? Do jeito que você achar melhor. Agora, gente, é só repetir o processo até preencher todo o espaço das suas linhas paralelas, tá? Sem mistério nenhum, ó, bem tranquilo. Lembrando de alguns detalhes importantes. Independente da estrutura que você estiver trabalhando com, sem bastidor, se for tecido plano, algodão, independente, você pode variar a largura dessa faixa, tá? Pode variar o tamanho sem problema nenhum. Mas tem que prestar atenção também em variar as distâncias ali entre as linhas estruturais paralelas, entre aqueles pontinhos retos e lançados que a gente fez ali, né? Para poder bordar o ponto haste. É legal que você mantenha aí uma proporção. Então, se você aumentar ali a alturinha, né, da sua faixinha, faz ali uma distância maior entre esses pontinhos também, tá? Das linhas paralelas. É legal você prestar atenção nisso aí, tá, gente? Outra coisa importante, ó, que vale lembrar, é que quando chegamos no final de cada carreira, não precisamos fazer ponto haste. A gente só leva a linha para baixo, tá? Do tecido, ali no finalzinho da carreira. Não faz ali a voltinha do ponto haste não no finalzinho, tá? E aí você vai ajustando aí com a sua mão, vai ajustando ou com uma agulhinha, vai ali aproximando uma haste da outra, tá? Até preencher toda a largura da sua faixa. Você pode ali depois avaliar, ó, dar uma olhadinha e ver se dá para colocar mais uma carreirinha ainda. Pode colocar. Aí ela vai ficar bem assim, elevada mesmo, bem bojuda, né? Com acabamento bem legal ali no finalzinho, ó. Deixa bem preenchido, tá, gente? Pode dar ali uma apertadinha ali que vale a pena, tá? Seu ponto vai ficar muito mais bonito. Agora eu quero saber aqui nos comentários se vocês gostaram de aprender o movimento desse ponto, se vocês já conheciam e se vocês acharam parecido com o processo aí de bordado desfiado, hein? Né? Tem uma semelhança, né, com o pessoal que borda aí em bainha aberta, tá? Só que a gente faz em relevo. Olha como fica bonito. Fica bacana, né, gente? Então agora bora lá para nossa receitinha de Natal. Para fazer essa receitinha de Natal é bem simples. Você vai adaptar aí as linhas que você tem na sua casa, tá? Mas o tom da linha é esse, ó. Eu usei linha torçal bege com um fio de linha dourada, linha metalizada, tá? 2 carreiras. Fiz as 2 primeiras carreiras com esse tipo de linha. Depois eu mudei para a linha de meada, 6 fios, num tom de rosa pastel. O que você tiver aí na sua casa, salmãozinho, esses tonzinhos assim, rosa chá, tá? Intercala aí com um rosa bem clarinho, o mais que você tiver. Depois você joga um tom mais saturado com a linha dourada novamente. Eu usei também linha de meada 6 fios, um tom vinho, tá? Uma cor bem natalina, né? Depois do tom vinho, gente, eu tornei a usar a combinação de bege com dourado, para fechar aí com chave de ouro a nossa barrinha decorativa. E ficou uma combinação super bonita, né? O vinho. Você pode variar as tonalidades, mas sempre assim puxando para elementos naturais, tá? Vale muito, tá? Soltando a criatividade aí com a faixa de ponto haste elevado, hein, gente? E não se esqueçam, gente, mais do que curtir, deixar like, comentar, o importante é que você
compartilhe esse conhecimento com quem você acha aí que vai fazer diferença na vida dessa pessoa, tá? Um beijo enorme, muita saúde, alegria e paz no coração de todos nós. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.